Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje será sobre pressão. O que estamos vendo? Centenas de pregos próximos um do outro. Somente a ponta de um desses em contato com nosso corpo já causa um desconforto terrível. Imagina você deitado sobre uma cama de pregos como aparece na imagem. Imaginou? Você sabe que tem pessoas que ganham a vida demonstrando a sua capacidade de resistir à dor? Verdade. Esse homem de turbante pressionava a multidão com sua capacidade de manter a concentração e deixar o corpo contraído para sair ileso depois de passar mais de 20 minutos sobre centenas de pregos. O outro do lado direito possui uma capacidade imensa de resistir à dor, conhecido pela sua pele super resistente. Para causar maior impacto, solicitava que as pessoas subissem seu peito. As mulheres ficavam doidas com suas apresentações. Aqui temos mais uma imagem de uma pessoa em pé sobre centenas de pregos. Essas demonstrações eram um espetáculo, até um grande público. Você deve estar pensando, como essas pessoas podiam suportar tanta dor? Todas essas situações, na verdade, eram um espetáculo da física, pois o dano que a cama de prego causava nos corpos dessas pessoas era o mesmo que fazia nesse balão. Ou seja, nenhum dano a cama de pregos causava às pessoas. Sabe por quê? Fique comigo até o final e você vai aprender isso e muito mais. Aqui nós temos duas imagens. E a pressão é exatamente isso. Quando você aplica uma força sobre uma determinada área, aí você tem o que chamamos de pressão. Pressão é a força aplicada sobre a área. Pressão é representada pela letra P, a força pela letra F e a área pela letra A. Como a força é medida em newtons e a área é medida em metro ao quadrado, a pressão será newton por metro ao quadrado. Mas, em homenagem a Blaise Pascal, essa unidade é chamada de Pascal. Aqui nós temos uma área, aplica-se a força sobre ela, então exerce uma pressão. E para calcular o valor dessa pressão, você pega o valor dessa força e divide pelo valor da área de contato. A mesma coisa vai acontecer se você tiver uma área e sobre essa área você colocar um objeto. A pressão será o peso desse objeto sobre a área de contato. Como o peso é dado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade, então a pressão será o produto da massa pela aceleração da gravidade dividido pela área de contato. Vamos verificar uma situação aqui. Se você coloca um lápis entre as suas duas mãos e aplicar uma força, então vai exercer uma pressão de ambos os lados da mão. A mesma coisa se você tiver calçado, seja com sapato alto ou com uma bota. Se você andar sobre uma superfície, vamos pensar uma superfície de areia, então você vai exercer uma pressão sobre a superfície de areia. Verificamos esses 4 exemplos aqui. Agora a pergunta é, qual deles vai exercer maior pressão? Aqui na mão, em que lado da mão vai exercer maior pressão? Se você andar sobre uma superfície, qual dos dois calçados vai exercer maior pressão sobre a superfície? Se você apertar um lápis entre os dedos, qual dos dedos terá a maior pressão? Vamos lembrar que para você calcular a pressão, você pega a força e divide pela área. Então a pressão ela é inversamente proporcional à área. O que significa isso, professor, inversamente proporcional? Significa que se aumentar o valor da área, vai diminuir o valor da pressão. E se diminuir a área, vai aumentar o valor da pressão. Então, nesse caso aqui, quando você coloca esse lápis entre as mãos e você aplica uma força de ambos os lados, então onde tiver a menor área, nós vamos ter a maior pressão. E a menor área está exatamente na ponta. Quando você caminha com esses calçados aqui, aquele que tiver a menor área de contato com o solo vai ter a maior pressão. E nós podemos verificar que esse salto alto aqui, o salto ele é bem fininho. Então a pressão será muito grande.
Vai ser difícil de você caminhar com um sapato desse sobre areia, porque a pressão vai ser grande e ele vai afundar na areia. Então é exatamente isso que acontece nas situações apresentadas no início desse vídeo. Se todo o peso da pessoa fosse somente sobre um prego, a área de contato seria muito pequena e a pressão seria muito grande. Vocês devem imaginar o resultado, né? Mas se aumenta a quantidade de prego, vai aumentar a área de contato. Aumentando a área de contato, o que acontece com a pressão? Já que são inversamente proporcionais. Exatamente isso. Se aumenta a área de contato, vai diminuir a pressão. É por isso que as camas de pregos não vai causar nenhum dano às pessoas que fazem aquelas apresentações. Então, na verdade, como eu falei, é apenas um espetáculo da física. Então, partindo desse princípio, vamos verificar o seguinte exercício que caiu no Enem, que diz: um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Pense bem, a compactação do solo se dá devido à alta pressão exercida sobre ele. Então a ideia é que é reduzir a pressão. Então a resposta correta será uma das alternativas onde tem redução de pressão. Mas podem verificar que redução de pressão tem na letra A, tem na letra B e tem na letra E. Agora vamos lembrar da nossa equação. Pressão e área são inversamente proporcionais. Para que haja redução de pressão, tem que aumentar o quê? A área. E só vai aumentar a área se os pneus forem o quê? Mais largos. Exatamente. Então a resposta correta é a letra A. Quem assistiu até o final, quando deixar um comentário, coloque letra A, para que eu saiba que você assistiu até o final do vídeo. Então, muito obrigado. Aqui encerra a aula de hoje. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E até a próxima aula.